O Senhor abençoe vocês hoje. Eu cumprimento todos com muito carinho, todos os irmãos, as irmãs das diferentes igrejas no mundo, nos diferentes países. Nós sabemos que aqui em toda a América Latina está a Igreja do Senhor. No centro, no sul, no norte, a Igreja do Senhor está. E também naqueles países do Oriente, onde Deus quis que a sua palavra chegasse. Então, cumprimento todos vocês e também gostaria de cumprimentar as pessoas que vieram pela primeira vez e as pessoas recentes que continuaram vindo. Eu cumprimento todos e também gostaria de cumprimentar os meus irmãos aqui na igreja de Weston. Cumprimento vocês com muito carinho. Vocês podem se sentar nos seus lugares. E novamente, que Deus abençoe todos grandemente. Hoje vamos continuar aqui, desfrutando da palavra de Deus. Desfrutando da sua palavra e também o Espírito Santo está conosco, nos guiando, nos ensinando com o decorrer do tempo, na evolução das coisas, porque há uma evolução constante, mas o nosso Deus é o mesmo. O mundo, a humanidade evoluiu. O idioma, a linguagem, os costumes, a cultura. Mas Deus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem e hoje. E Ele é quem conhece tudo, porque tudo é obra das suas mãos. É por isso que Deus nos convida a que nós leiamos a sua palavra, a lermos a Bíblia. Se a humanidade sabe da existência de Deus, soube por meio desse livro aqui, que é a Bíblia. Soube que Deus se mostrou para as pessoas e permitiu que se escrevessem muitas histórias, muitas experiências e vivências das pessoas na Bíblia que estiveram com Deus, andaram com Deus. E Deus deu para eles mandamentos e leis e ordens para que a humanidade vivesse uma vida boa, uma vida reta e justa. E o Senhor, Ele nunca abandonou a sua criação. Ele nunca abandonou as suas criaturas. O Senhor sempre ficou atento a ensinar a cada homem e mulher como eles deveriam se conduzir na sua vida, o que deveriam fazer para ser felizes, para terem paz. E é por isso que nós, como igreja, nos sentimos privilegiados, porque Deus teve a misericórdia em nos buscar e nos escolher e nos reunir ou nos congregar como um só, no seu Espírito, no seu poder, sendo guiados pelo seu Espírito Santo, porque o Senhor não nos congregou a todos no mundo num só lugar físico, porque seria impossível, mas a todos os que está nos segurando pela mão, Ele nos congrega na sua igreja e é o Espírito Santo quem nos acolhe, nos guia, nos ensina e faz que todos sintamos uma mesma coisa, que todos tenhamos o mesmo sentimento de ter a Deus na nossa vida, no nosso coração e onde quer que nós formos, em qualquer lugar do mundo, lá Deus está conosco, Ele está no nosso coração e desde lá Ele nos guia, nos orienta e nos ensina tudo o que devemos fazer. É por isso que hoje vamos continuar com o nosso ensinamento em 1 de João, no capítulo 5. É o capítulo que temos que ler hoje. 1 de João, capítulo 5, e sabemos que João foi um apóstolo do Senhor e ele viveu muitas experiências quando o Senhor Jesus Cristo esteve na terra pregando. E João viveu a experiência de ouvir a voz de Deus. Quando uma voz do céu disse, falando do Senhor Jesus Cristo, diz na Bíblia que eles ouviram uma voz do céu que disse: "Este é o meu filho amado,
em quem me comprazo. Ouvi ele, ouçam ele, creiam nele. Foi esse o mandamento divino. Por isso, os apóstolos acreditaram. E, mesmo que foram sacrificados após, por causa da palavra de Deus, contudo, eles foram pessoas felizes que desfrutaram dessa presença, desse poder de Deus, aos quais Deus ensinou e guiou. E eles também deixaram muitos dos seus testemunhos nas coisas que escreveram, mesmo que não estão todas as coisas que eles escreveram, mas o pouco que restou serve para nós hoje, para nos sustentar, para crer e confiar e saber que Deus existe sim e que Deus é poder. Então, quando nós conhecemos a Deus desde o primeiro dia, nós percebemos que Deus existe porque Ele começou a se manifestar na nossa vida, fazendo milagres, concedendo as nossas petições ou ouvindo as nossas orações, nos consolando, nos apoiando. E, bem, o Senhor nos guiou de uma e várias formas. Por isso, nós estamos convencidos que Deus existe e que esta palavra é verídica e que o Espírito Santo é quem está conosco nos ensinando. Então, agradecemos a Deus por tudo isso. Agradecemos Ele e é por isso que as pessoas recentes, as pessoas que vieram pela primeira vez, são os nossos convidados a seguirem neste caminho maravilhoso. Esse aqui não é um caminho tão difícil para os seres humanos, porque é Deus quem nos ajuda a seguir em frente, é Deus quem nos muda e tira tudo de ruim que há nas nossas vidas e nos ajuda a seguir e a cumprir a sua palavra, a cumprir os seus mandamentos. Os caminhos do Senhor não são difíceis, como muitos acham, porque quando abrimos o coração e nos entregamos a Deus com honestidade, com sinceridade, com retidão, Deus faz que tudo fique mais fácil, mais simples. Ele nos ajuda. Portanto, o apóstolo João aqui, em 1 de João, no capítulo 5, ele continuou ensinando e fazendo convite a todos. Ele disse no verso 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, diz aqui, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, porque é essa a palavra, é esse o evangelho, foi isso que eles começaram a pregar desde o começo, o que o Senhor Jesus Cristo começou a pregar na sua palavra, ensinando e incentivando as pessoas a crerem nele. E muitos creram, outros não creram, mas aos que creram, diz aqui que deu para eles bênçãos, deu a promessa da vida eterna. E aqui então João diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, essa pessoa é nascido de Deus, nasceu de Deus. Porque é Deus quem lhe revelou, é Deus quem entrou no seu coração para ele crer que esse é o Cristo, que é a pessoa que Deus enviaria ao mundo ou enviou ao mundo, e que seria o Salvador, o precursor da vida eterna. E diz aqui, todo aquele que ama o que o gerou, quer dizer, quem ama a Deus, ama também o que foi gerado por ele. Diz aqui que Deus gerou o Senhor Jesus Cristo na carne, fisicamente. Então, quem crer e amar o Senhor Jesus Cristo, diz aqui que Deus também vai amá-lo. E no verso 2 diz, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos ou cumprimos os seus mandamentos. Diz aqui que esta é uma condição para saber se nós amamos a Deus ou não, se estamos cumprindo os mandamentos do Senhor. E muitos de vocês já sabem quais são esses mandamentos. E aqui no verso 3 diz, pois este é o amor de Deus, que guardemos, ou que cumpramos, ou que pratiquemos seus mandamentos. E seus mandamentos não são gravosos, diz aqui. São fáceis de cumprir, porque Deus nos ajuda a cumpri-los.
Ele nos ajuda com o seu Santo Espírito. Porque a promessa que o Senhor Jesus Cristo fez, quando ele disse, eu vou embora, mas não os deixarei sozinhos, órfãos, ele disse, eu enviarei o meu Espírito e o Espírito Santo estará convosco para sempre. Não nos esqueçamos disso. Eu sei que os irmãos que já estão há algum tempo na igreja já conhecem essa doutrina, eles já têm esse conhecimento, mas como há pessoas recentes, então eu estou repetindo para eles isso. E sempre haverá essa repetição das mesmas coisas e conceitos até que tudo isso fique gravado na nossa mente, no nosso coração. Não é difícil seguir o caminho do Senhor, porque o Espírito Santo é quem nos guia, nos ensina, nos orienta e nos ajuda. Portanto, no verso 4 diz, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ser nascido de Deus é quando Deus nos escolhe, quando Deus nos chama e quando Deus fala conosco, nos faz promessas. E nós seguimos nesse caminho e começamos a ler a Bíblia, a orar e louvar a Deus e glorificá-lo, a seguir os seus passos, a aprender a sua doutrina. O Senhor, então, envia o Espírito Santo para que nos guie e nos oriente na nossa vida pessoal. E dessa forma, o Senhor tira de nós tudo que é mais difícil, as ataduras, os fardos, as correntes, a escravidão de sempre estar pecando, a escravidão de sempre viver na tristeza, na amargura, nas necessidades espirituais e materiais. Ele tira tudo isso, o Espírito Santo, ele começa a agir na nossa vida, no nosso coração e tira de nós esses fardos. E então nós começamos a ter paz e felicidade e começamos a agradar a Deus sem dificuldade alguma. Por isso diz aqui que os seus mandamentos não são gravosos ou difíceis. E no 4 diz, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Por quê? Porque Deus nos ajuda a vencer o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, nossa fé, ou a nossa crença de crermos em Deus, crermos no Senhor Jesus Cristo como Deus, como o Filho de Deus, como o Salvador do mundo. É essa a nossa fé. Então diz aqui que a nossa fé faz que nós possamos vencer o mundo. A carne, as fraquezas da carne, tudo o que é mais de ruim e vencer o inimigo também. No verso 5 diz, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Todo aquele, homem ou mulher, que crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é Deus. É um mistério muito grande, é um mistério difícil de compreender, muito difícil de aceitar. É por isso que há tantas religiões que não creem e não aceitam. Algumas religiões dizem, Jesus Cristo foi um homem normal. Ele foi um profeta. É isso o que algumas religiões dizem, a maioria. Mas nós, pelo Espírito de Deus, Deus tem nos ensinado e nós entendemos que Ele é o mesmo Deus. Diz em alguma parte da Bíblia que Deus se humilhou e que Ele se tornou carne. Diz que Ele se fez carne para poder morar no meio dos seres humanos por algum tempo. E realmente o Senhor veio, Deus veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a história ou o Evangelho conta para nós que Ele nasceu de uma mulher. Porque Deus, Ele quis fazer as coisas dessa forma
para poder estar com a humanidade e provar para os seres humanos que realmente era possível agradar e obedecer a Deus em tudo, que era possível sim. Diz na Bíblia que ele agiu como um ser humano. Por alguns anos, ele se comportou como um ser humano, porque para Deus não há nada impossível. Se ele conseguiu fazer que os animais falassem, para Deus não há nada impossível, porque Ele é o poderoso, Ele é o dono, Ele é o Criador do universo, e nós fazemos parte dessa sua criação. Por isso, então, para alguns eu disse que é difícil acreditar que o Senhor Jesus Cristo era Deus. É difícil, mas Deus ensinou para nós assim, e nós temos que aceitar e crer nisso. Por isso diz aqui que quem é que vence o mundo? Aquele que crer no que Deus diz. Que ele veio em carne, que ele se tornou carne, veio no mundo, esteve algum tempo com os seres humanos. Nós temos que crer nisso. E hoje em dia nós, com todas as maravilhas e a manifestação do Senhor que Ele faz nas nossas vidas e na vida de todas as pessoas que nós estamos vendo aqui, somos testemunhas e percebemos que realmente o nosso Deus fez essas maravilhas. Ele se tornou um ser humano por algum tempo. Então, nesse verso que segue, o verso número 6, quando diz, este é Jesus Cristo, que veio mediante água e sangue. Não somente mediante água, mas mediante água e sangue. E o Espírito de Deus é aquele que dá testemunho, aquele que afirma que isso é verdade, diz aqui, porque o Espírito de Deus é a verdade. Mas antes de nós continuarmos lendo sobre como o Senhor Jesus Cristo veio mediante água e sangue, eu gostaria de ler alguns versos que têm a ver com a água, porque depois nós estaremos explicando o que significa o sangue. Os irmãos da igreja já sabem, eu sei que vocês já conhecem este ensinamento, porque nós já demos milhares de vezes. Os irmãos que já há algum tempo estão na igreja, eles já conhecem isso, mas há algumas pessoas recentes e alguém poderia dizer, mas por que vamos repetir o que já sabemos? Vamos repetir porque vocês, os que já sabem, devem se tornar mestres e mestras da palavra de Deus para ensinar a muitos, para ensinar aos outros. É isso? Então, como eu disse, eu estarei lendo alguns versos sobre a água. Por que diz que o Senhor Jesus Cristo veio mediante a água? O que isso significa que ele veio mediante a água? Nós vamos ler um pouquinho aqui em Isaías 43. Em Isaías 43, não vamos perder aqui a nossa leitura de João, tá? Não vamos perder a leitura em João, mas vamos buscar em Isaías 43, 20. Em Isaías 43, 20, há um verso que diz, o verso 20 diz, os animais do campo, aqui Deus estava falando para o futuro. Vamos lembrar que nós estamos lendo aqui em Isaías, que foi um profeta da antiguidade, um profeta do Antigo Testamento. Isaías profetizou sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o começo da Igreja do Senhor. Todas as profecias de Isaías falam da mesma coisa. Deus estava falando do precursor, do Salvador, do Messias. E também estava dizendo que ele levantaria um povo santo, espiritual. É disso que essa profecia de Isaías está falando. É por isso que no verso 20, no meio de todas as coisas que Deus prometeu, que ele enviaria uma pessoa que seria o Redentor, o Salvador,
E essas mensagens de Isaías, ele transmitia ao povo da antiguidade, ao povo físico, o povo de Israel fisicamente, materialmente. Ele dava para eles essas profecias. E com certeza o povo nunca entendeu. Até o próprio profeta Isaías pode não ter entendido quando que isso iria acontecer. Contudo, ele profetizou e diz no 20: os animais do campo me honrarão. Quando diz os animais do campo, ele não está falando dos animais selvagens, está falando dos seres humanos, que tinham tantas correntes, tantos defeitos e fraquezas pecaminosas, tantos comportamentos desagradáveis como pessoas, que eram comparados com os animais. Se hoje nós ouvimos as pessoas no dia a dia, na forma em que as pessoas falam no dia a dia em alguns países, quando alguém está enraivecido, uma pessoa diz: ah, parece uma fera. Em alguns países da América Latina falam isso. Ele está como uma fera, está como um leão, está como um tigre. É assim que comparam as pessoas enraivecidas e comparam elas com animais. E como o Senhor fala aos seres humanos com a linguagem e com a forma que nós usamos a nossa linguagem, a nossa forma de nos comunicar uns com os outros. Por isso, o Senhor disse: eles vão entender quando eu dizer para eles que os animais do campo me honrarão. Quer dizer, os animais do campo são essas pessoas difíceis, essas pessoas enraivecidas, cheias de ódios e rancores e soberba e orgulho. Eu falarei para eles a minha palavra e eles vão acreditar, eles vão se converter e eu os libertarei, os abençoarei e mudarei os seus corações. Tirarei deles o coração de fera, de animal, e lhe darei um coração de ovelhinha, de pombinha, do mais doce o que há. O Senhor Jesus Cristo, ele também comparava e dizia: sede como pombas, que são simples, sejam prudentes como as serpentes que são prudentes. Vocês têm que ser assim, simples. E diz que as ovelhas são mansas. E aqui então o Senhor disse: eu mudarei esses corações dessas pessoas, esses corações fortes, violentos, eu os mudarei, os transformarei em corações mansos e simples. E quando eu os mudar, eles me honrarão, eles louvarão o meu nome. Quantos de nós éramos como esses animais? Enraivecidos, cheios de ódios, de raivas, de vinganças, xingando, insultando as pessoas com palavras obscenas, amaldiçoando, dizendo palavrões. Quantos de nós éramos assim? Quantos de nós? Com certeza alguns de vocês pensarão: eu era assim. Mas quando eu conheci o caminho do Senhor, Deus me mudou, Ele transformou o meu coração e me deu um coração novo. Agora eu sou uma pomba mansa, eu sou como uma pomba simples. Quantos pensam assim? Eu acho que muitos de vocês podem dizer isso da mudança de vida que Deus fez em vocês e que tem feito em mim também. Então diz no verso 20: os animais do campo me honrarão. Então agora vocês entendem de quem ele estava falando. Os chacais e as avestruzes, porque darei águas. Nós estávamos falando da água. É que eu fujo um pouco do assunto muitas vezes. Não poucas vezes. Eu sempre fujo dos assuntos. Mas é que se eu deixo um verso sem explicar, é como se não ficasse completo tudo, não é? Mas tudo bem, vocês têm paciência comigo, o Senhor também. Então, voltando, diz aqui: porque darei águas no deserto. Águas quer dizer a palavra do Messias. A palavra. O Messias estaria se manifestando e ele falaria e consolaria e perdoaria os pecados, limparia e libertaria todos os corações que não tinham a Deus,
que estavam agindo como animais, como feras. Esse deserto é o coração sem Deus. Um deserto diz que no deserto não chove, não há água, é difícil conseguir água. Então, no deserto, as pessoas morrem de sede e não há vegetação também, porque não chove. Então, diz aqui que o coração de uma pessoa, de um homem ou mulher que anda sem Deus é como um deserto. Então, assim, Deus disse aqui que quando ele viesse na terra pregar a sua palavra, ele estaria encontrando muitos desertos, muitos corações vazios, sem Deus, mas que Deus estaria dando água para esses desertos, essa água no deserto. E ele compara essa água com rios, diz, e rios na solidão, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Aqui Deus, ele fez essa promessa maravilhosa ao seu povo, ao seu novo povo, ao seu povo espiritual, ao povo de Israel espiritual, para essa Jerusalém, essa Sião, que o Senhor estaria formando com a sua palavra, com Ele mesmo, porque Ele era uma fonte de água viva que saltava para a vida eterna, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu fugi um pouco do assunto para que falássemos da água e pudéssemos entender quando diz que Jesus Cristo veio mediante água e sangue. Então, este verso diz no 21, esse povo que criei para mim, para que proclame meus louvores. É claro, porque quando a igreja fosse formada, eles louvariam e glorificariam a Deus em espírito e em verdade. É isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Depois dele fazer o seu trabalho, ele deixou os apóstolos, ele enviou o Espírito Santo e o Espírito Santo veio em muitos. O Espírito Santo é quem vivifica, quem dá essa fortaleza, quem dá esse avivamento, essa alegria ao coração dos seres humanos para que eles louvem a Deus em espírito e em verdade. Então, é isso que quis dizer esse verso 20 sobre a água, que Deus estaria dando água no deserto, na solidão. Haveriam rios, diz aqui, rios na solidão, para que o meu povo beba. E assim, há muitos versos na Bíblia que falam dessa água, mas eu só lerei alguns pouquinhos. Aqui no 44, 3, no capítulo 44, no verso 3, é o capítulo seguinte, o Senhor também disse, fazendo as suas promessas, fazendo todas essas promessas, ele disse... No 3, porque eu derramarei águas sobre o terreno seco e rios sobre a terra árida. Aqui ele já não chamou ele de deserto, chamou de terra árida. Derramarei meu espírito sobre tua descendência e minha bênção sobre o que nascer de ti. Qual é a descendência do Senhor? A igreja, a congregação de Deus, a igreja que era ou é o povo de Israel no sentido espiritual. E o Senhor, ele levantaria o seu povo, o Senhor Jesus Cristo está levantando a sua congregação. Ele a está enchendo dessa água de vida que é Ele mesmo. E o Espírito Santo está trabalhando nos corações dessa congregação para que possa se cumprir a palavra de Deus, as promessas e o que Ele exige das pessoas, que elas têm que mudar, que elas têm que seguir o caminho de Deus com a ajuda do Espírito Santo. E aqui, em Zacarias, nós vamos buscar em Zacarias. Zacarias, ele fica um pouco antes de Mateus. Ele fica antes de Mateus, fica Malaquias e antes disso Zacarias. Seria o penúltimo livro antes de chegar em Mateus. Em Zacarias 14, no verso, nós vamos ler desde o verso 6 até o 9. Nós aqui estamos falando do Senhor Jesus Cristo, que é a água da vida, e que o Senhor Jesus Cristo é a água que Deus prometeu no Antigo Testamento por meio dos profetas. Ele prometeu que estaria enviando águas vivas
que encheria todos dessa água vida, os alimentando. E essa água viva é o Senhor Jesus Cristo, por isso diz na Bíblia que ele veio mediante água e sangue. Aqui em Zacarias 14, no verso 6 diz, e acontecerá que nesse dia não haverá luz. Diz que o dia que viesse o Senhor Jesus Cristo pregando o seu evangelho, o dia da manifestação dele, porque a história conta para nós que o Senhor começou a trabalhar na terra aos 30 anos de idade. E a primeira mensagem, o primeiro ensinamento, a primeira manifestação do Senhor Jesus Cristo aconteceu. E ele começou a falar. E ele começou a pregar. E ele começou a ensinar. Portanto, aqui diz, e acontecerá que nesse dia não haverá luz. Aqui está falando de um dia no sentido espiritual, não de um dia físico. Aqui está dizendo que finalmente chegaria a manifestação do dia do Senhor. No Antigo Testamento, nos profetas, nós sempre lemos que o Senhor disse: para os últimos tempos estará se manifestando e chegará o dia do Senhor e se manifestará o dia do Senhor. E ai daquele dia, coitados os que não estejam andando bem, os que estejam andando em pecado e não queiram se arrepender, porque esse dia eu salvarei uns e outros serão destruídos. Mas ele estava falando da manifestação de Cristo Jesus, porque o Senhor Jesus, além de ser água, ele também era o dia sinalizado por Deus para abençoar o seu povo, as pessoas dele, a sua igreja. Ele fez essas promessas para o Israel físico na antiguidade, mas essas promessas, o seu cumprimento caiu sobre a igreja do Senhor, sobre a congregação do Senhor. Por isso diz no verso 7, será um dia único, o qual é conhecido somente do Senhor. Diz aqui, será um dia, o qual é conhecido somente do Senhor, se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Não será nem dia nem noite, mas sucederá que ao cair da tarde haverá luz. Quer dizer, na hora que ele fosse se manifestar, fosse pregar, ensinar, dar a sua primeira mensagem de evangelização, diz aqui que haveria luz. Porque o Senhor Jesus também é luz. É assim que João nos ensina, que ele era a luz que iluminava todos os homens. Ele é a água da vida, que dá vida aos homens. E ele é o dia do Senhor. É o dia que o Senhor disse que enviaria, que se manifestaria naquele dia especial para salvar a humanidade. Glória a Deus! Vocês percebem tudo que o Senhor é? E nem vamos falar sobre o pão da vida, sobre o caminho verdadeiro. Ele é o caminho, ele é a vida. Bem, o Senhor, ele tem muitos apelidos. Chamamos de apelidos, não é, irmãos? Eu não sei, vocês poderiam me ajudar? É isso. Ok. O Senhor, ele tem tudo isso. É tão grande, mas hoje nós estamos falando da água. E aqui diz, no verso 8 diz, naquele dia também sucederá que sairão de Jerusalém águas vivas. Naquele dia que Cristo se manifestar, sairão águas vivas, e essas águas eram ele mesmo. Diz, naquele dia também sucederá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental, no verão e no inverno. A manifestação de Deus sairia para o mundo todo em qualquer época, em qualquer tempo. Deus estaria se manifestando aos seres humanos. Glória ao Senhor. No verso 9 diz, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Ele também é rei. Vejam, mais um apelido, o rei, porque o Senhor disse que um rei justo estaria vindo na terra governar e ele seria um rei perfeito que faria tanta justiça e o seu reino será inquebrantável.
e para sempre. Então, esse rei que estaria vindo não era um rei que estaria só um tempo, seria para sempre. É o rei Jesus. Então, no 9, vamos ler novamente: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, o Senhor será um, e um será seu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, vamos continuar lendo em João. Vamos buscar em João para ler alguns outros versos sobre a água. João 4:13. O Evangelho de João 4:13. Aqui nós já vamos partir para os evangelhos, porque no começo nós estávamos lendo nas epístolas, nas cartas de João, mas aqui vamos voltar no Evangelho de João 4:13. E diz assim: o Senhor Jesus aqui, ele falou com a samaritana. Ele falou com a samaritana, e todos vocês já conhecem a história maravilhosa da samaritana. Quando ela foi tirar água do poço, o Senhor lhe pediu que lhe desse água de beber, ela disse que não podia, e o Senhor lhe disse: quem beber da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. E ela disse: Senhor, eu quero que me dê dessa água. E o Senhor começou a evangelizar ela, falar com ela e dizer muitas coisas, e falar para ela sobre a sua vida privada, para que ela cresça. E o Senhor, entre algumas dessas coisas, no verso 13, ele disse para ela: Jesus respondeu e disse-lhe: todo que beber desta água, quer dizer, desse poço onde você veio tirar água, ele disse para a mulher samaritana, todo que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber, diz aqui, da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se converterá no coração dessa pessoa numa fonte de água que salta para a vida eterna. A fonte, a salvação, é isso que o Senhor dá para nós. O Senhor, ao nos dar a beber, ao nos dar de beber essa água que é o Senhor Jesus Cristo, a sua palavra maravilhosa, as suas promessas, quando nós aceitamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador, é o Rei perfeito, isso é beber da água da fonte da vida eterna. Isso é aceitar que nós estamos bebendo ou vamos beber dessa água aqui. Aceitar ao Senhor. Por isso, em 1 de João lá diz, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus é porque é nascido de Deus. Então, se nós quisermos beber dessa água, da água que diz aqui que é uma fonte que torna o nosso coração uma fonte que salta para a vida eterna, é porque nós temos aceitado e crido que o Senhor Jesus Cristo é Deus, que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Deus é um só Deus. Vocês estão vendo esse mistério grande? É essa a água, é essa a água. E por último, sobre a água ainda, lógico, há muitos versos e eu convido vocês a lerem a Bíblia uma e muitas vezes. Nunca cansem de ler, porque vocês vão aprender, vão encontrar muitos tesouros escondidos nela. E aqui em Apocalipse, no capítulo 22, que é o último capítulo de Apocalipse, o último capítulo de Apocalipse, 22, no verso 17. Depois de João ter tido essa visão, que ele teve essas visões em Apocalipse, tudo que Deus mostrou para ele que estaria acontecendo no futuro, já o anjo do Senhor, ou o Espírito de Deus por meio desse anjo, falou com João e disse que, em conclusão, o que ele tinha de fazer é crer no santo, no justo, naquele que era a fonte de água de vida eterna, que é Cristo Jesus, que tínhamos que crer nele. Ele concluiu dizendo no verso 17,
o Espírito disse para João, diz, o Espírito e a esposa dizem. O Espírito é o Espírito de Deus e a esposa é a igreja ou a congregação do Senhor. A igreja do Senhor Jesus Cristo diz, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, tome da água da vida gratuitamente. Aceite o Senhor Jesus Cristo como sendo Deus, como o Filho de Deus, como o Salvador do mundo, como o Rei justo, poderoso, que governa, que já está governando e continuará governando pela eternidade. É isso que diz aqui. Então, agora que nós já entendemos um pouco mais o que é quando diz em 1 João que Jesus Cristo veio mediante água e sangue, agora sim, vamos voltar para 1 de João. Vamos voltar para 1 de João, no capítulo 5, no verso 6 diz: Este é Jesus Cristo que veio mediante água e sangue. Não somente mediante água, quer dizer que não ficou só naquela palavra profética onde Deus disse, aparecerá uma fonte da água e quando essa fonte de água aparecer, vocês beberão. Mas eles não sabiam quem era essa fonte da água que dava vida eterna. Então, tinha que ter alguma coisa que identificasse qual era essa água que Deus faria aparecer para que quem bebesse alcançasse a salvação, alcançasse a vida eterna. Vou dizer novamente. Por isso diz que veio mediante água e sangue, e não somente mediante água, mas mediante sangue também. Por quê? O sangue é a parte humana do Senhor Jesus Cristo. A parte humana do Senhor Jesus Cristo é essa fonte da água, esse poço da água que foi cavado no deserto. Ou esse poço da água similar ao que a samaritana usou para ela tirar a água e dar aos animais ou ela mesma beber. E o Senhor disse para ela, me dá dessa água, e ela disse, Senhor, não posso tirá-la. Essa fonte da água é a mesma que nós lemos em Apocalipse, onde diz que quem quer crer, venha beber dessa fonte da água que salta para a vida eterna. Então, por isso diz aqui que Jesus Cristo veio mediante água e sangue, que ele é a água, mas é sangue também porque ele veio em forma humana, ele veio como ser humano. É por isso o sangue. Então, diz não somente mediante água, mas mediante água e sangue. Quando ele diz não somente mediante água, é por isso mesmo. Se Deus disse, eu vou fazer uma fonte da água aparecer para todos irem beber, seria difícil ou impossível identificá-la. Essa fonte da água tinha que aparecer de alguma forma para que as pessoas pudessem bebê-la. Além disso, seria no sentido espiritual, não físico, não é? Porque nós vemos hoje em dia que as pessoas vão passear em lugares específicos e falam para elas, essa é uma fonte da água que em beber para rejuvenescer. E as pessoas enganadas vão lá comprar e tomar essa água porque vai fazer elas rejuvenescer, que é uma água benta, que faz milagres. Mas o nosso Deus enviou o Senhor, se fez um homem, se fez um ser humano, e aí é isso que significa que veio mediante água e sangue, mas ele também era a água, ele era a fonte da água de vida eterna, o Senhor. E o Espírito é quem dá, diz aqui, e o Espírito Santo é aquele que dá testemunho, porque o Espírito Santo é a verdade. Vamos lembrar que quando nós lemos os evangelhos, o Senhor Jesus Cristo, quando ele foi batizado em água, diz na Bíblia que uma voz do céu disse, esse é o meu filho amado, ouvi ele, escutai ele. E aí os apóstolos, o próprio João que estava batizando, ele ouviu também, muitos daqueles que estavam ao redor foram testemunhas dessas palavras, dessa afirmação. E no verso 7 diz, porque 3 são os que dão testemunho no céu, o Pai, o Verbo, que é o próprio Filho, e o Espírito Santo. E estes 3 são um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Mesmo que algumas religiões, por maldade, elas começam a nos criticar e dizer que nós acreditamos num Deus de 3 cabeças. E isso é uma falta de respeito a Deus. Isso
menosprezar o poder de Deus, subestimar e pensar que Deus não é capaz. Mas se Ele é o nosso Deus, o nosso Criador, quem sabe tudo, quem pode tudo, Ele também pode trabalhar de 3 formas, de 3 funções, sendo um só. Para Ele não há nada impossível, só que Ele dá para nós este ensinamento e nós temos que crer sem questionar tanto, sem perguntar tanto. Então diz no 8, e 3 são os que dão testemunho na terra, o Espírito Santo, a água e o sangue. A palavra viva do Senhor e o sangue, quer dizer, a pessoa do Senhor Jesus Cristo que veio fisicamente na terra. E diz que estes 3 concordam, porque ele veio e muitos o viram e o ouviram. E quando ele subiu ao céu, ele disse, enviarei o meu Espírito para que ele ensine a vocês. E o Espírito Santo veio e nos ensinou que o Senhor Jesus Cristo é a verdade, que é o caminho que leva à vida eterna, que conduz à vida eterna. Então, o Espírito Santo nos ensina a doutrina. No verso 9, se recebemos o testemunho dos homens, maior é o testemunho de Deus, porque este é o testemunho de Deus que testifica acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Aquele que não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Então, nós aqui não vamos ofender a Deus dizendo que ele é mentiroso. Se Deus disse que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham de uma forma diferente e que são um só, nós então vamos acreditar e dizer assim é e assim será. Portanto, nós não vamos dizer que Deus é mentiroso. Quem duvidar está dizendo que Deus é mentiroso. E aqui no verso 11 diz, e este é o testemunho, que Deus nos deu vida eterna. E esta vida está em seu Filho. É assim que Deus disse, é assim que Deus ensinou desde o começo, e nós temos que crer nisso. E no 12 diz, aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Isso é triste e doloroso para os incrédulos, para os que não creem e, além disso, inventaram religiões para ensinar coisas do seu entendimento, do seu interesse, do que ficar mais fácil para eles crer nesses erros. Então se formaram muitas religiões, muitas crenças, mas nós agradecemos ao Senhor porque Ele se mostrou a nós. Nós o conhecemos e sabemos que Ele vive, que Ele existe, que Ele trabalha dessa forma. E assim, dessa forma, o Senhor trabalhando dessas 3 maneiras, Ele mostrou para nós que Ele é o Deus que fez os céus e a terra, que é o poderoso, o justo, aquele que faz milagres e sinais hoje, aquele que ouve as nossas orações e aquele que nos consola e concede as nossas petições e anseios do nosso coração. É esse o Deus, o nosso Deus. No verso 13 diz, essas coisas vos escrevi para que creiais no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes vida eterna e para que sigais crendo no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa conforme sua vontade, Ele nos ouve. Glória a Deus, é assim. E se sabemos que Ele nos ouve em qualquer coisa que pedimos, sabemos que obtemos as orações que lhe temos feito. Glória a Deus, porque nós vivemos isso hoje. Nós temos essas experiências com o nosso Deus. Nós oramos e pedimos a Deus e Ele nos responde. E Ele concede as nossas petições. Quando são coisas sábias e inteligentes que nós pedimos ao Senhor, Ele concede imediatamente tudo para nós, porque nós também temos que ter sabedoria para pedir a Deus. Porque se há alguém que diz, mas eu vou pedir a Deus um avião, mas se você não tem como sustentar esse avião, nem mantê-lo, nem guardá-lo, para que você vai pedir um avião? Então, temos que ter sabedoria e inteligência para saber pedir a Deus o que precisamos e o que nós podemos sustentar ou obter, alcançar. Então, aqui diz, no 16, se alguém vir seu irmão cometendo um pecado que não seja para a morte, aqui ele já mudou o assunto. Pedirá e Deus lhe dará vida. Mas é claro, aqui o apóstolo ele estava falando sobre o amor também, sobre a misericórdia.
e sobre pedir a Deus, porque aqui ele disse que tínhamos que pedir a Deus muitas coisas, que as nossas petições, Deus ouve elas, ele responde. Então aqui diz que se há algum irmão que esteja cometendo um pecado que não seja para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Quer dizer, Deus vai ajudá-lo a mudar. Isto é, para os que cometem pecado que não seja para a morte. Há pecado para a morte, pelo qual não digo que se peça. Vocês se lembram qual é o pecado para a morte? O pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É esse o pecado para a morte, a blasfêmia. O Senhor Jesus Cristo, quando ele veio na terra pregar o seu evangelho, naquela época teve muitos blasfemos, muitas pessoas que blasfemavam contra Deus, contra a sua palavra, ferindo o Senhor Jesus Cristo, magoando-o, ofendendo, diziam para ele que ele era mentiroso. E quando diziam que o Senhor Jesus Cristo era mentiroso, eles estavam cometendo uma blasfêmia contra Deus, porque Deus tinha falado que ele enviaria o seu filho fazer esse trabalho de pregar as boas novas de salvação. Mas eles blasfemaram. E quando eles blasfemaram, o Senhor Jesus Cristo disse: ai daqueles que blasfemam, porque todos os pecados serão perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o único pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra Deus, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os demais pecados, eles têm perdão. Se tem adultério, fornicação, algum tipo de sequestro, bem, o que for, Deus perdoa tudo isso quando as pessoas se arrependem, pedem perdão e nunca mais fazem essas coisas. Deus com certeza fará essa pessoa passar por provas para ela sofrer pelos pecados que cometeu, mas Deus a perdoa. Contudo, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoado e por isso diz que há pecado para a morte pelo qual não digo que se peça, que é a blasfêmia. O 17, toda injustiça é pecado. Estão vendo? Toda injustiça é pecado. E há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus... Eu gostaria que todos vocês lessem esse verso para que nós possamos decorá-lo e levá-lo ao nosso coração. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não continua pecando. Mas aquele que foi gerado por Deus o guarda, e nele o maligno não toca. Então, esse verso aqui, aparentemente, é difícil, mas não é não. Tem sido mal interpretado. Diz aqui, sabemos que todo aquele, homem ou mulher, que nasceu de Deus, quando nós nascemos de Deus, Deus entra a morar no nosso coração. No coração desse homem ou dessa mulher, e morando no seu coração, não há mais oportunidade, não há mais espaço para o pecado. A pessoa vê o pecado, mesmo ela vendo, enxergando o pecado, ela não traz ele no seu coração para praticá-lo. Porque Deus está no seu coração. Então, vai embora essa vontade de pecar. A vontade de pecar morre nela, sai dela, não está mais no seu coração. Então, a pessoa, ela vê os outros adulterando, roubando, furtando, xingando, amaldiçoando. Quem faz isso e aquilo, vê, pode orientar, aconselhar, impor as mãos nessa pessoa, dizer para essa pessoa não fazer essas coisas, e ela no seu coração não sente a vontade de fazer nenhuma dessas coisas ruins. No coração dela, ela não consegue mais porque Deus está morando nela. Então ela não tem mais essa vontade, esse desejo de cair nessa armadilha, nesse pecado. Quem sentir essas coisas ainda, estamos falando das pessoas que levam anos na igreja, pessoas que são a tempo, que têm os dons espirituais, que têm o batismo com o Espírito Santo e muitos dons e trabalham na igreja, estão há anos na igreja, leram a Bíblia umas 1000 vezes ou mais. Estamos falando deles, para eles. Se você ainda sente no seu coração a vontade de praticar ou pratica, faz, cai na armadilha do inimigo em qualquer um desses pecados, é porque Deus não está no seu coração. Deus ainda não entrou para morar no seu coração. Ainda te faz falta isso e você precisa lutar por isso. Lute por isso. Então, diz aqui,
Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não continua pecando. É claro, porque ele não tem mais a vontade de pecar, mas aquele, quer dizer, esse homem ou essa mulher que foi gerada por Deus, Deus então guarda essa pessoa, a protege e não permite que o diabo venha colocar essa tentação pecaminosa no seu coração. O diabo não vai chegar para mim, ficar na minha frente e dizer: Maria Luísa, vamos lá, por que você não rouba? Vamos lá, vai, rouba isso aqui, você tem essa oportunidade, ninguém está te vendo, você pode roubar isso aqui. O diabo até pode dizer isso para mim, mas eu não vou fazer, porque não está dentro de mim essa vontade. Eu já sou honesta e temo a Deus. Então, mesmo ninguém me vendo, eu sei que Deus está me vendo. Então, eu preciso agir conforme o que há dentro de mim. Se Deus está dentro de mim, eu não vou fazer essas coisas. Então, eu diria para o diabo: sai de mim, Satanás, que Deus te repreenda. É isso. Porque o diabo, ele vive colocando armadilhas para as pessoas, colocando muitas coisas na sua frente para que as pessoas caiam, muitas tentações. Bem, por isso diz: o maligno não toca, porque Deus guarda e protege os seus filhos, os que nasceram de Deus. 19. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no poder do maligno. É muito triste quando diz que o mundo inteiro jaz no poder do maligno. E nós, os pouquinhos que somos de Deus, mas nós estamos aqui aspirando, esperando que Deus nos ajude para que possamos atrair muitas almas ao reino dos céus. No 20. Mas sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro. Quer dizer, o Senhor veio para que conheçamos a Deus, para que estejamos com Ele. Diz aqui: e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Glória ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E agradecemos ao nosso Deus pela oportunidade que Ele deu para todos nós, para vocês lá do outro lado da tela, de estar diante ou na presença do Senhor, ouvindo a sua palavra, meditando nele, lendo a sua palavra. Vamos honrar ao nosso Deus, louvemos a Deus e glorifiquemos Ele. E para todas as pessoas que vieram pela primeira vez e as pessoas recentes, eu convido vocês a seguirem adiante, a seguirem em frente nesse caminho que não é difícil. Somente abram os seus corações e amem a Deus, amem a Deus. E vocês verão como Deus estará vindo morar na sua alma. Ele vai morar com você, vai te abençoar, vai te dar a felicidade e a paz, e um dia vai te dar a vida eterna, porque Ele é, entre outras coisas, a fonte da água de vida eterna. Vamos orar ao nosso Deus nesse dia e vamos agradecer ao Senhor. E que as nossas petições, os nossos anseios do coração, apresentemos diante dele. Também peçamos ao Senhor pelas nossas doenças e pelas pessoas que estão sendo perturbadas por espíritos ruins, por espíritos maus, por conta das bruxarias, das feitiçarias e das maldições. Vamos orar por tudo isso. Os irmãos que estão aqui junto comigo vão me ajudar a orar e pedir ao nosso Deus por tudo isso. Pai Santo, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, do qual não cansamos de dizer que ele andou com Abraão, com Isaac, com Jacó, que esteve com Moisés. Nem precisamos listar, Senhor, tantas pessoas que desfrutaram da Tua presença, desfrutaram da Tua companhia, desfrutaram das Tuas promessas gloriosas e maravilhosas, que sentiram a presença do Espírito Santo nas suas vidas, nos seus corações, Senhor. Senhor, não temos tempo suficiente para falar de todos eles, mas hoje, Senhor, após terem se passado milhares de anos, hoje você continua se manifestando ao seu povo, às suas criaturas, à sua criação. Nós fazemos parte das tuas criaturas, fazemos parte da tua criação, Senhor, e nós estamos aqui diante de ti. Ouve a nossa oração, ouve os nossos pedidos, as nossas petições, os anseios do nosso coração. Senhor, olha
que há muitas pessoas recentes que ainda não tiveram a experiência de terem lido a Bíblia, de conhecer a doutrina de Deus. Elas ainda não tiveram essa experiência de sentir a presença do Espírito Santo nos seus corações, nas suas almas. Mas eu sei que eles desejam, que eles almejam viver contigo essas experiências espirituais maravilhosas. E eles também estão esperando de ti, da tua mão poderosa, que faças milagres e sinais nas suas vidas. Senhor, que estendas a tua mão poderosa, que cura, sobre todas as pessoas que são doentes, de qualquer idade, de diversas doenças. Estende a tua mão, faz um milagre, faz sinais. Cura cada um deles, Senhor, porque cada um deles está pedindo a Ti o seu pedido, a sua necessidade, a sua doença. Cada um está contando para Ti a doença que tem no seu corpo. Tem misericórdia, Senhor. Também te peço, Senhor, que repreendas o inimigo, repreende todo espírito imundo, todo espírito mau que tem vindo possuir, tomar conta de diferentes pessoas e não deixa elas coordenar as suas ideias, não deixa elas pensar direito, ter juízo, nem falar. Senhor, tem misericórdia desses seres que são indefesos. Senhor, somente Tu, com a Tua misericórdia, podes libertar e tirar as bruxarias, os feitiços, tirar as maldições, para que todos possam ter juízo e possam invocar o Teu nome e possam Te louvar e Te glorificar e possam Te agradecer, Senhor. Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, pedimos, Senhor, que abençoes cada um deles. Obrigada, Senhor, os louvores sejam para Ti, a glória seja para Ti, desde agora e para sempre. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor. Vamos cantar ao Senhor o coro 2, louvai e bendizei a Jeová. Alabad, bendecida Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alabad, bendecida Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Alabad, bendecida Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alabad, bendecida Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Glória, Glória ao meu Senhor. Agradecemos ao nosso Deus. Muito obrigados, meus queridos irmãos e todas as pessoas que hoje assistiram. Um abraço forte para todos vocês. Beijos para as crianças e que o meu Deus abençoe vocês. E para vocês aqui, irmãos, Deus abençoe também. Muito obrigada. Até mais.